Olá, turma, bem-vindos à nossa aula 3 de Fundamentos da Logística, né? Eu sou Humberto, nós vamos continuar na sequência aqui dos nossos tópicos, aqui dos nossos pontos, falando sobre fundamentos, sobre a importância, sobre a relevância dessa área que é a logística que a gente está estudando aqui. Fazendo um breve resumo do que a gente já viu, falamos sobre fundamentos da logística, fomos lá atrás nas raízes, no DNA de onde surgiu essa área, falamos do Egito Antigo, das influências das guerras, passamos também falamos de fundamentos históricos e chegamos na atualidade, que foi a aula passada, logística dentro das empresas. Hoje, a nossa aula de hoje é meio como eu posso falar, um desdobramento da nossa aula, também da atualidade também. Hoje nós vamos falar sobre comércio e logística, tá? É a página 27 do nosso material. A nossa leitura hoje é da página 27 a 30 para a execução do nosso exercício 3. Lembrando que todos esses exercícios, vai valer ponto, né? Só fazer uma anotação aqui rapidinho, para eu não esquecer de comentar. Então, nós vamos falar isso daqui, páginas 27 a 30, hoje é essa relação logística e comércio, né, que eu acho que é bem interessante também, como todo esse assunto, como todos esses tópicos. Ainda a nível de introdução também, né, eu quero só reforçar para a gente cumprir o protocolo, estou à disposição para dúvidas, quem já experimentou levantar alguma questão lá no WhatsApp, no meu privado, viu a velocidade com que eu busco responder isso daqui. Então eu estou sempre com o celular meio que na mão, né? E quando vejo essas respostas eu sempre priorizo para responder o quanto antes. Então vamos fazer esse contato, né? Eu espero vocês para qualquer questão que surgir. E vamos falar um pouco dessa relação logística e comércio, né? Primeiro, só reforçando, acho que eu já comentei aqui com vocês, as empresas elas têm 3 segmentos, né? Primeiro segmento é a indústria. Nossa cidade aqui, Manaus, ela tem esse segmento indústria bastante forte pelo nosso polo industrial, são mais de 500 indústrias multinacionais, nacionais que estão aqui no nosso distrito industrial e todas elas têm uma operação logística muito intensa, tá? Só fazendo um link aqui. O terceiro segmento seria o de serviços, né, que está bastante abalado. Acho que foi o setor que, com certeza, foi o setor que mais sofreu os impactos dessa pandemia, né? E o comércio ainda pode vender online, né? E a logística está brilhando nesse momento. O brasileiro definitivamente, a população mundial, vamos colocar assim, definitivamente incorporou esse hábito das compras online e por trás disso tem uma grande operação logística e cada vez mais eficiente, cada vez mais sofisticada. Eu já vejo grandes redes de lojas aí se comprometendo a entregar em até 3 horas depois da compra feita no site ou no aplicativo. Então, só para dar uma temperatura, e a gente vai falar sobre comércio e logística, né? Só para a gente falar desse momento que a gente está vivendo, que é essa logística no comércio assim tão aquecida, inclusive gerando emprego, gerando receitas. O comércio, como eu disse, não parou, né? Ele pode diminuir, claro, porque a movimentação econômica diminuiu muito, mas não parou. Diferente do setor de serviços, que esse se viu mais comprometido, né? Ninguém está casando, pelo menos não fazendo festa para isso. Comemorações de todo tipo, formatura, aniversário, são tudo parado, e outros tipos de serviços também. Então é um setor que está muito comprometido. Voltando à coisa do comércio, né? Mais uma vez, só uma introdução, página 27 aqui na apostila. Primeiramente, assim, citando o texto aqui, comércio é cliente direto de muitas empresas. Por exemplo, onde você compra iogurte, muito provavelmente responderá que é um mercado, salvo em algumas exceções.
Então aqui fala um exemplo aqui que a gente nem vai ver, mas então a logística, vamos por outro caminho aqui. A logística está muito presente nessa relação entre os comércios. E lembrando também o que o texto quis dizer aqui é que o comércio ele oferece direto ao cliente, que é o produtor final, mas o comércio também existe entre as empresas, nas cadeias de suprimentos. E mais uma vez aí também entra uma operação logística muito sofisticada para fazer essa cadeia funcionar. Então, o texto da página 27, resumindo aqui para dar uma dinâmica, né? O texto ele fala muito diretamente, né? Então ele levanta algumas questões. É um texto muito interessante, mas ele está falando aqui de cadeia de suprimentos, né? Então essa relação das empresas. Você compra um produto no mercado, mas esse produto ele é comprado pelo mercado do fornecedor, que por sua vez compra do fornecedor dele de matéria-primas e para fazer, ligar todos esses pontos é o processo de logística que existe, né? De movimentação de produtos, de recebimento, de armazenagem, de descarga, de inteligência mesmo, de software para fazer roteirização de distribuição e tudo mais. Então, essas relações que a nossa economia faz, todas elas são interligadas pelo fator logística. Né? Só reforçando, abrindo um parênteses, que logística definitivamente não se trata só de carga e descarga de produtos, né? Há toda uma área, como eu disse, tem armazenagem, tem compras, tem suprimentos, tem toda uma, como eu posso dizer, uma estrutura, um sistema logístico para fazer essa movimentação funcionar. Só dando uma olhada aqui no texto. Aqui também a gente fala sobre, na página 28, sobre a questão dos custos, né, logísticos, que é até um material de um outro módulo que está acontecendo aqui com o FIC, só de custos logísticos. Então, todos esses processos logísticos, eles geram custos. Quanto é isso? Como é isso? É aquele valor que a gente desembolsa que está diretamente ligado a fazer esse processo acontecer. Então, a armazenagem tem custos, movimentação de materiais tem custos. Mais uma vez, para dar tem uma atualidade ao assunto, né? O combustível, por exemplo, ele pode ser entendido como um custo da operação logística, visto que todo o transporte, se ele for feito por estradas, né, ele é feito com combustível, tá bom? Pegando aqui os pontos do material. E ele dá um exemplo aqui. Quando a gente fala de realmente levantar custos, a gente já está falando sobre custos sobre logística e comércio, mas tem na página 28 esse momento aqui sobre os custos. Então, fica muito mais claro quando a gente cita alguns exemplos. Então, alguns exemplos de custos: impostos, mão de obra, preço de matéria-prima, contas para manter a estrutura, né, que são custos diretos, são custos fixos, perdão. Luz, água, telefone e etc. são custos de estrutura e eles são fixos. Gastos com os insumos, papel, computadores, bobinas, etc. Equipamentos, embalagens e transporte. Então a gente vê que há um custo, é diferente de despesa. Né, despesa não está diretamente ligado ao objetivo que está sendo trabalhado ali. Custos, sim. Então, quando a gente fala de custo de logística, para fazer essa logística tem essa série de custos aqui e muitos outros também, tá bom? O texto fala, são muitos dos exemplos na hora de chegar ao valor de quanto o empresário gasta para produzir, né? E quando a gente fala de empresários, de administrador, só fazer um adendo assim, esses custos que a gente mencionou, eles devem ser administrados, gerenciados e equilibrados, né? Eles não podem, o lucro, a receita do que entra na empresa não pode ser inferior a tudo que você está gastando para produzir, para oferecer aquele serviço. Então, esse equilíbrio também. Então, as empresas sempre trabalham nessa perspectiva de diminuir os custos, né?
Tem alguns exemplos aqui na página 29, tá? Então a gente vai resumir aqui para falar um pouquinho, lendo um texto aqui da apostila da página 30. Resumo: a logística tem uma grande influência no comércio. Lendo aqui a página 30, uma vez que proporciona uma redução nos custos operacionais, que a gente falou também de custos, e consequentemente uma melhora nos níveis de serviços, e possível baixa nos preços, repassados ao consumidor. Os processos logísticos que mais influenciam o comércio são estoques, transporte, armazenagem, compras, entre outras. Então, o que diz nossa unidade 4 aqui, o que a gente está trabalhando, né? Quando a gente fala de reduzir custos para oferecer um melhor preço para o consumidor, porque quando a gente quer aumentar a nossa margem de lucro, a gente não repassa isso para o consumidor, pelo menos não em primeiro caso, porque se a gente fizer isso, o que a gente consegue a princípio é só afastar esse cliente, se a gente jogar tudo diretamente no preço. A gente aumenta a nossa margem de lucro nesses processos, nesses custos que a gente está dizendo aqui. Como que a gente aumenta? Diminuindo os custos deles, fazendo a mesma coisa com a mesma qualidade, só que gastando menos. Então é nesse caminho que a gente desenvolve, né, que a gente aumenta os nossos ganhos sem aumentar o preço do nosso produto final. Então, os processos logísticos que são mais influenciados no comércio, como o texto fala aqui, são o estoque, transporte, né, essa movimentação, armazenagem, né, que envolve toda uma inteligência para fazer esse estoque, questão de compras, né, você comprar, como a gente falou, essa relação entre fornecedores, entre outros. Inclusive, esses últimos que a gente citou, dá uma abrangência maior do que é o nosso processo logístico. Desculpa. O nosso exercício, como a gente falou, para a gente fazer a unidade 3, é falar quais são a relação, qual é o cenário, meio que a gente falou aqui no vídeo, né? Qual é a relação de logística e comércio? Quais são as relações também? E posso pedir alguma coisa também? Posso e vou pedir também alguma coisa sobre uns exemplos desses custos logísticos, esses custos de operação para fazer a operação logística, tá bom? Então, só para recapitular, né? Então a gente dá mais uma camada aí nessa nossa parte de fundamentos logísticos, né? A forte presença que a logística tem nesse segmento do comércio, né? O quanto é vital e importante, não que não seja para a indústria e para os serviços, mas no comércio também isso fica mais perceptível para o cliente. Ele consegue enxergar ali porque ele está envolvido nesse processo logístico. Tá bom? Mais uma vez, me tragam dúvidas, né? Nós vamos continuar falando sobre fundamentos, mais uma vez, não necessariamente vamos estar trabalhando na ordem linear da apostila, vai ser feita uma escolha ali, uma curadoria dos assuntos mais pertinentes para a gente falar. Por que a gente vai escolher? Porque nossa carga horária não dá conta de trabalhar toda a nossa apostila, então, seguindo a ementa, nós vamos nos tópicos mais relevantes, mais urgentes e atuais, tá bom? Bom, dito tudo isso, me coloco à disposição, né? E que mais? Até a nossa próxima aula, gente. Me tragam suas dúvidas, comentários. Não deixem acumular os exemplos, os exercícios, e tenham todos uma boa semana, tá bom? Tchau, tchau.